É lógico que, além de agradecer o convite para estar aqui, é lógico que comece por uma homenagem ao António Loja Neves, madeirense, e que, portanto, foi figura decisiva na feitura deste filme, e queria lembrá-lo a propósito de duas coisas. Primeiro, a ilha, portanto, e há duas ilhas muito ligadas ao António, que é a da Madeira e a de Santiago, em Cabo Verde. Eu julgo não, tenho a certeza que essas duas ilhas são responsáveis por o lado anticolonial e antirracista do António Loja Neves. São responsáveis pela maneira como ele se entregava àquilo que fazia. Ele fazia muitas coisas, desde de grande dirigente cineclubista, e à conta disso percorreu o país a projetar filmes que achava que ajudavam a cativar as pessoas para os acontecimentos da Revolução do 25 de Abril e portanto, esse conceito de ilha no António é importante. O outro, aparentemente ligado ao filme, é o conceito de raia. Raia tem a ver com fronteira, mas também tem a ver com o não ligar a essa fronteira. E daí, o mais simples, o contrabando. Mas daí o mais simples é o transpor o imaginário, não só físico, não só geográfico, mas também aquilo que nos querem impor, isto é, não aceitar as fronteiras. Portanto, eu penso que a melhor maneira de elogiar e evocar o António Loja Neves é efetivamente juntar estes dois conceitos na sua invocação. Pediram-me para que fosse eu a apresentar-me também a mim próprio. Passava para essa parte. Portanto, eu comecei primeiro na fotografia, depois depois o cinema veio a seguir, quer na candidatura à Escola de Cinema, no primeiro ano em que Escola de Cinema do Conservatório Nacional, agora há várias, mas na altura só havia essa. Não entrei porque, entretanto, fui chamado para a tropa, mas também fui para a Fotocine, não foi mal. E o facto de ir para a Fotocine implicou que eu não desse o salto, eventualmente através daquela zona que era uma zona privilegiada para o salto para terras de França, como diz a canção. Mas, sendo Fotocine, arrisquei-me a ir para Angola, por exemplo, onde tive a sorte de apanhar o 25 de Abril e apanhar um outro lado das transformações que aconteceram. Por exemplo, assisti e fotografei a libertação dos últimos presos do campo de concentração de São Nicolau, fotografei a chegada do Agostinho Neto, tomada de posse do governo provisório, coisas do género. E à volta, sim, voltei a tentar e entrei na Escola de Cinema.
Formei-me, ou tirei lá os anos que eram precisos e abracei a profissão de montador. E ao fim de 10 anos, ou 12, ou o que é que foi, convidaram-me a ser professor na escola de cinema. E aceitei, continuei a montar ao mesmo tempo que era professor na escola de cinema. E foi aí que um dia um colega meu, professor, produtor e diretor de fotografia, me convida: tu não queres montar um filme chamado Ínsula, do António Loja Neves? Foi assim que eu conheci o António Loja Neves. Demos-nos tão bem que, a determinada altura, passado 3 ou 4 anos, num outro aniversário, desta vez os 60 anos da Guerra Civil de Espanha, surge-me a ideia de fazer um filme sobre os portugueses na Guerra Civil de Espanha. E eu perguntei: mas é para montar? Não, demos-nos tão bem na montagem do Ínsula que vamos realizar os dois. E foi assim que surgiu primeiro um projeto chamado Anarquistas Vermelhos e Viriatos, as 3 faces uma fascista, outras 2 revolucionárias, na participação da Guerra Civil de Espanha. A primeira coisa que nós fomos filmar, tivemos subsídio, a primeira foi precisamente o descerrar de uma lápide que os amigos da República de Ourense descerraram precisamente na aldeia do Camedo. Não, perdão. Tens que ir Exato. Tens que ir à fotografia. E assim começámos, e com medo de... Portanto, o subsídio que tivemos foi para a preparação de um filme sobre a participação dos portugueses na Guerra Civil. Com medo que as pessoas começassem a morrer, começámos, ainda sem ter dinheiro para esse documentário, a filmar pessoas que participaram de uma maneira ou de outra na Guerra Civil. O fundador um dos fundadores do... Não ponhas, não vale a pena. Diz-me o nome que eu me vou esquecer. Do Fernando Val. O Fernando Val, o fundador do PS. O Vasco Gonçalves. O Edmundo Pedro, também do PS. Anarquistas da velha guarda e assim por diante. Depois de filmarmos meia dúzia deles, decidimos fazer pesquisa sobre o que é que havia sobre essas coisas. E fomos a Salamanca, onde havia agora, curiosamente, menos acessível. As coisas não é só cá que às vezes recuam. E ao irmos para Salamanca, voltámos a passar e a contactar com as pessoas que tínhamos conhecido no Camedo. E dessas conversas avulsas, e no final do dia, passeando ao longo do Tâmega, é o rio que banha Chaves, também é o rio que banha Amarante, a terra da minha mãe. Decidimos, vamos pôr
entre parentes, os anarquistas vermelhos e viriatos, e vamos fazer um filme só sobre o Cambedo. E é assim que nasce, de alguma maneira, é uma das facetas de como nasce o Silêncio. E decidimos avançar, isto o descerramento da placa foi em 96, e decidimos avançar para a captação de mais imagens no Cambedo, isto em 1999. E aí sofremos um percalço. O nosso produtor, o meu colega e produtor, morre, ficamos sem dinheiro, ficamos apiados, chamemos assim, e se agora é relativamente barato, entre aspas, fazer um filme com o digital, naquela altura nem por isso, portanto, parámos efetivamente, e é uma das explicações porque é que este filme, começando a ser rodado em 1996, só acaba, ou entre aspas, só tem a sua versão definitiva, mesmo que tenha 2 ou 3 anos antes, a quando da projeção, e era o ponto de honra nosso, dar o filme como acabado quando o projetássemos no Cambedo, na aldeia onde foi filmado. Portanto, isso aconteceu em 2017. Já vai longo, eu penso que parava por aqui, terei mais coisas a dizer. Aliás, tenho aqui umas bengalas que me permitem voltar lá, quando for preciso. Dava a voz ao Bruno, não sei antes dizer que, ao ficarmos sem produtor e logo sem dinheiro, uma das coisas que eu propus como professor da Escola de Cinema foi que pedíssemos apoio à Escola de Cinema para nos ajudar, uma vez que eles tinham equipamentos, poucos, mas tinham, um apoio da Escola de Cinema. O que é que propusemos em troca? Toda a gente que trabalhasse no filme, toda a gente que nos ajudasse no filme, teria que ser aluno da escola. Daí, por exemplo, estar aqui o Bruno, que foi meu aluno. E, portanto, é uma das explicações que porque o Bruno está aqui e, depois da escola, prosseguiu o seu caminho como estudante e investigador. Bom, antes de mais é um prazer estar aqui convosco hoje. É um prazer também estar associado à celebração dos 50 anos do 25 de Abril. Para mim é uma coisa bastante importante. Aqui, como o professor referiu, o meu contacto com o Silêncio vem, portanto, realmente do contexto escolar, se bem que realmente, portanto, progrediu depois desse contexto. Eu gostaria, antes de mais, de fazer também aqui uma homenagem muito breve ao António Loja Neves, que eu conheci já numa fase já bastante tardia da vida dele, infelizmente, e que foi uma pessoa realmente que era agregadora, portanto, conseguia chamar as pessoas realmente, portanto, para fazerem parte deste conjunto como um coletivo, não é? Quer dizer, como alguém que conseguia realmente estabelecer uma relação de camaradagem com os elementos da equipa, neste caso, e que para mim teve uma influência também bastante grande. O que é que eu posso dizer sobre o Silêncio? Eu apanhei já o Silêncio numa fase muito tardia do desenvolvimento do filme. Eu gosto de pensar... O Silêncio é muito importante para mim, porque, na verdade, quer dizer, isto acaba por ser uma reação colateral e não portanto, pré-definida. Eu sinto que, ao fazer parte do Silêncio, eu faço parte, digamos assim, portanto, de uma história transgeracional, portanto, que pega desde os anos 30 do século passado,
até ao tempo presente. E eu sinto de facto que fazer parte da história deste filme, portanto, para mim é uma coisa muito importante. Eu, na minha investigação, ela está muito subjacente a questões relativas à exploração da memória traumática, à pós-memória, e ter feito, portanto, parte deste filme, digamos assim, portanto, foi o meu primeiro encontro com questões que seriam posteriormente bastante queridas, portanto, na minha própria investigação. Eu direi que, portanto, o confronto com algumas das entrevistas, portanto, do filme, nomeadamente, como o professor já aqui disse, este projeto veio de um projeto mais, digamos assim, mais extenso, que era o Anarquistas Vermelhos e Viriatos. Uma das minhas funções como assistente de montagem era efetivamente conformar digitalmente os brutos cinematográficos, de modo que eu passei horas e horas e horas a ouvir testemunhos, portanto, de figuras bastante marcantes na nossa história. E eu sinto, portanto, que foi muito importante para mim, para a minha formação pessoal, artística, académica, por assim dizer, eu ter sido exposto realmente a esses testemunhos na primeira pessoa e ter conseguido realmente ter uma percepção, digamos que diferente das circunstâncias que se viveram, não só no período da guerra, portanto, e da própria ditadura, como do pós-25 de Abril. E isso para mim, portanto, é algo que marcou todo o meu percurso de investigação e depois também como documentarista. E pronto, quer dizer, não teria sido possível sem aqui o convite do meu professor e do António, portanto, que me puxaram, portanto, para este grupo e que me deram o privilégio de fazer parte então desta obra. Chega? Sim. Não sei, eu efetivamente tenho mais coisas que posso dizer, mas gostava de estender a conversa um pouco para ver se elas apareciam naturalmente ou das perguntas. Posso fazer, voltando ao silêncio, ainda não vi o filme, mas tenho muita curiosidade em saber como é que foi a relação estabelecida pela equipa que estava a desenvolver o projeto cinematográfico e a população. Ou seja, como é que esta população de Cambedo recebeu a equipa numa primeira fase e depois, posteriormente, quando o filme foi aí apresentado em 2017, tendo em consideração justamente toda a história que eles carregam, não é? Eles carregaram durante anos. Então, eu aproveitava, passamos agora ao drama, aproveitava e ligava, e depois desenvolvo um bocadinho mais, a uma pergunta que o Pedro me fez quando me trouxe de Poleia para aqui, que é, então e como é que souberam essa história? Vamos lá, saber essa No outono história. de 1987, cheguei a Chaves e ia iniciar um trabalho de campo numa aldeia da Raia que tinha escolhido. A aldeia chama-se Cambedo da Raia. Então estava em construção a estrada de acesso à aldeia. Não havia outra maneira de chegar que não fosse através de um jipe. O jipe tento arranjá-lo através da Câmara de Chaves e aí é-me dito que talvez devesse escolher outra aldeia. Inicialmente pergunto se é porque esta não tem acesso, explicando que sou antropóloga e que estou habituada a terrenos que por vezes são inóspitos. É-me dito que a população de Cambedo talvez não seja a mais recomendável. Decidi logo que era mesmo onde queria trabalhar. E chego à aldeia, trabalhei aí durante vários meses. Já lá estava há bastante tempo, enquanto fazia uma entrevista a uma senhora que me explicava como é que se curavam as doenças infantis. Essa senhora, eu comento com muita inocência que ela sabe tanto que parece uma médica. Ela rompe em pranto. E eu não sei muito bem o que hei de fazer, além de consolá-la. Explica-me então que sabe muito, mas que não pôde curar o seu menino, que lhe levaram morto, os PIDES, lá no Porto.
A afirmação para mim é absolutamente surpreendente. Não percebo o que é que a PIDE possa ter a ver com esta senhora ou com a aldeia. Pergunto-lhe quando é que isso ocorreu. Ela diz-me que foi durante a Guerra do Cambedo. Nos dias seguintes, consigo, através de vários vizinhos, reconstituir o que teria ocorrido na aldeia em 1946. A aldeia de Cambedo da Raia, durante 10 anos, desde 36, desde o alçamento, a aldeia de Cambedo da Raia acolheu primeiro refugiados, depois guerrilheiros, acolheu-os. Essas pessoas trabalharam nas terras do contrabando, permaneceram ali longamente, até que, em dezembro de 1946, a aldeia foi cercada pelas forças do Estado português e do Estado espanhol e foi bombardeada. Os danos sobre a aldeia foram imensos. O trauma prosseguiu no tempo. A aldeia carregou consigo o labelo de ser uma aldeia que acolhia atracadores, criminosos, gente de delito comum. Esta aldeia de Cambedo da Raia era, todavia, uma povoação que tinha sabido abrir os braços a quem precisou do lado espanhol longamente. E por isso acabou por ser votada a um silêncio que se prolongou por demasiados anos. Portanto, esta senhora antropóloga, que conhecia era amiga do António Loja Neves. Quando lhe contámos que queríamos fazer um filme sobre os portugueses na Guerra Civil de Espanha, ela, que mantinha contacto com as pessoas no Cambedo, revelou que, não sei muito bem quando é que foi, de setembro, outubro, em dezembro vai haver os amigos da República de Ourense vão descerrar uma placa, aquela que vimos há um bocado, de homenagem aos habitantes de Cambedo. E foi para captar esse descerramento, essa homenagem aos habitantes de Cambedo que nós aparecemos. E filmámos logo algumas coisas e prometemos voltar. Portanto, respondendo à pergunta, como é que eu hei de dizer? A eleição das pessoas a falar foi sendo feita com o enorme jeito de entabular conversa e de puxar as pessoas que o António Loja Neves tinha. Nunca vi ninguém igual. É o contrário de mim, que só agora que estou a ficar velho é que estou a começar a ter essa faceta de conseguir comunicar à partida. E ele tinha um enorme jeito para fazer as pessoas falar, para fazer com que as pessoas sentissem que estavam a dizer coisas importantes. Portanto, foi uma coisa relativamente natural. Houve poucas recusas para a conversa, portanto, até um ex-GNR, até um ex-soldado que ajudou a bombardear o Cambedo, nós conseguimos que fizessem depoimento. Nós, ele. Mas faltava alguém. Faltava alguém. Que é aquele personagem, filho de um guarda fiscal, que, muito novo, viu os pais serem levados para a PIDE no Porto. Viu o pai ser despedido, viu o pai ficar sem reforma. E este senhor
recusava-se a falar não por ser contra nós, mas porque não conseguia falar sem se martirizar a ele próprio. E durante 3 semanas, quase um mês, estivemos lá no Cambedo, tentámos várias vezes, e é no dia que estamos para nos virmos embora que o senhor Arlindo nos chama e diz: preparei as coisas que eu vou falar. E o filme era outro se não acabasse com este senhor Arlindo a falar dos tormentos que a recordação daqueles tempos lhe transmite. E era a razão porque ele não queria fazer o depoimento, para não sofrer ele próprio. Eu estou convencido que o filme era outro se não acabasse com o senhor Arlindo. Não sei se expliquem. É muito interessante porque a generosidade que esta comunidade manifestou relativamente aos fugitivos, né, do franquismo, acabou, tantos anos depois, por se manifestar também nesta disponibilidade de dar a conhecer aquilo que tinham sido as suas experiências traumáticas. Eu acho que isto é muito... Pois, mas que eles não queriam, porque antes disto houve ora, 96, houve em 80 e picos uma tentativa de trazer os testemunhos para, e recolher esses testemunhos, não tem nada a ver com o filme, como investigação. E houve pessoas que se recusaram e mais, no filme, há uma senhora que diz: quando foi da recolha não sei o que mais, houve coisas que eu calei, que eu não disse, e que agora diz. Já agora, por isso eu também posso aqui fazer aqui uma intervenção. Interessante também é que esta memória, esta traumática, esta imagem, portanto, realmente ser uma aldeia proscrita, foi algo que também foi herdado pelas gerações subsequentes. Portanto, é um trauma transgeracional. E isto é uma coisa que ainda hoje, digamos, persiste, e que é uma imagem que está colada realmente àquela aldeia. Pronto, e que se faz sentir também nas gerações, portanto, mais recentes. Já agora, não sei se posso fazer na sequência do que vocês acabaram de dizer, eu duas perguntas. Uma delas é, antes não é propriamente ao nível do documentário ou do cinema, mas no pós-25, a comunicação social, os jornais, as televisões nunca abordaram... Que eu saiba, não. Nunca abordaram. E já agora uma coisa, a relação entre os portugueses e os espanhóis, como é que é? Ou como é que foi? Quer dizer, há proximidade, não há? Há bastante proximidade, como eu dizia. As pessoas têm alguma... ou manifestam, ou tem alguma solidariedade mútua, digamos assim, ou o que aconteceu traumatizou as de tal maneira que elas não... Entre Portugal e a Galiza, vou separar de Espanha. Sim. Há a raia seca e a raia molhada. Na raia seca a comunicação é bastante grande, tanto que, por exemplo, Chaves Verim neste momento é uma espécie de comunidade que tem falta-me o termo, que fazem coisas em conjunto, quer o passo social dos galegos que vêm trabalhar a Portugal, quer dos flavienses que vão trabalhar a Verim ou na Galiza, e por exemplo, há uma taberna conhecidíssima a meia dúzia de metros,
poucas centenas de metros da raia. Há uma chamada Festa das Adegas, que é quando, depois da colheita do vinho, fazem uma festa da prova do vinho novo, portanto, algures fins de setembro, princípios de outubro. Eu acho que é muito saudável. É uma espécie de intercâmbio. Intercâmbio. Já agora, o fim, entre aspas, desta história toda, vai haver uma segunda placa ao lado daquela. Isto porquê? Porque houve agora em setembro passado, uma petição à Assembleia da República, do qual eu me honro de ser um dos peticionários, no sentido que a Assembleia da República aprovasse uma resolução de reconhecimento público de homenagem à comunidade, à comunidade de Cambedo. Foi aprovada na véspera da dissolução da Assembleia da República, que deu lugar a estas recém-eleições, e vai ser aposta uma outra lápide no dia 1 de junho no Cambedo. E essa lápide é a iniciativa do governo português ou do Não, esta placa é promovida por quem fez a petição, mas com o aval do Presidente da Assembleia da República, onde vai lá estar os logotipos. Estou-me a rir porque há um bocado estivemos a falar disso. E vai estar lá a menção, a homenagem da Assembleia da República à comunidade de Cambedo. Mas já agora permita-me uma pergunta na linha daqui que a Ana tinha. Quer dizer, só agora que aconteceu. Só agora, exatamente. Nem autoridades locais, nem nacionais, nem regionais, nunca ninguém. Só agora. Não, mas é incrível porque o filme mostra isso muito bem. É essa, digamos, esse sofrimento que aquela gente passou nessa noite, aquela aldeia bombardeada, e depois posteriormente as pessoas são presas pela PIB e conduzidas ao Porto, mas algumas delas estão lá durante longos períodos. Por exemplo, a mãe deste senhor Arlindo está lá 3 meses, e portanto sem culpa, não conseguiam formalizar culpa nenhuma. Era, em termos de acusação, não havia palavras para uma acusação, nem conseguiam formalizar isso, não é? Portanto, mas isto só para dizer que o que dá a pensar nisto é como os seres humanos ou as comunidades, e infelizmente o nosso mundo está cheio de perseguições, violências sobre comunidades fracas, como elas próprias, em termos quase de defesa, recusam o palco, recusam falar, recusam comentar. Aliás, há uma senhora no filme, e ali o José falou disso, na história, quando o tal inquérito, que ela dizia que as pessoas calavam-se, porque as pessoas estavam tão em disformidade na crença política fora dos seus domínios que não pensavam que ali havia gato ainda. Não, Isto é incrível como, em termos de compreender outras realidades que hoje em dia estão a passar sofrimentos e termos, como este tipo de violência quase que inibe, não é? O direito, não sequer o direito, a resistência natural. Inclusive, há um senhor que diz que mesmo depois do 25 de Abril, ele, quando punha no bilhete de identidade o sítio não punha Cambedo, punha Vilarejo da Raia, que era a sede da freguesia, para não lhe chamarem bandido e coisas do género. Mas o que está a dizer é bastante interessante. Isto vai também ao encontro daquilo que o José Gil diz, que é o fenómeno da não inscrição.
que são estas coisas tão poderosas e tão relevantes na nossa história, mas que de alguma forma escapam nos interstícios, portanto, daquilo que é a história, digamos, aceite, portanto, global. Como portanto, como aquilo que se passou em Cambed, existem tantos outros episódios, quer dizer, eu acho que se formos recuar até à guerra colonial, temos certamente, portanto, toda uma geração que foi afetada pelo stress pós-traumático e que não foi devidamente abordado, e que foram coisas que são completamente, digamos assim, varridas para debaixo do tapete da história, por assim dizer, não é? Quer dizer, que estão lá latentes, mas que não se fala, não é? Quer dizer, não há um discurso sobre estas coisas, não é? E pronto, e Cambed da Raia realmente, portanto, é outro exemplo da forma como estas coisas, digamos assim, acabam por se secundarizar, portanto, no contexto daquilo, portanto, que é o estudo da história em Portugal. Sim, mas o que é inacreditável do meu ponto de vista, e partindo do que há pouco disse em relação a uma questão que eu tinha colocado, se isto já tinha sido abordado pelo jornalismo, pela comunicação social, quer dizer, é como é possível, quer dizer, 50 anos depois ninguém se ter lembrado de tornar público uma realidade, não é? Que marca as pessoas, ou marcou gerações de pessoas, quer dizer, isso é que me angustia, quer dizer, como é que é possível? Quer dizer, Mas há mais. como é que é possível? E continua. Por exemplo, a raia, isto é um anúncio de uma coisa. A Raia Seca Solidária, homenagem ao guerrilheiro antifascista Alfredo Iáñez, o Aguirre, e à comunidade de Sernande, Vinhais, Portugal, guerrilheiro galego, em Sernande, Vinhais, Portugal, e Agodinha, Ourense, sábado 25 de maio de 2024. Vai ser agora, daqui a um mês e tal. Aquilo que fizeram ao descerrar a placa em Cambed, agora vão fazer de outra maneira e vão continuar as homenagens agora em Sernande. E já agora uma coisa, estou sempre a fazer perguntas, mas isso decorre da minha, quer dizer, profissionalmente nunca fui, quer dizer, tirando uma pequena passagem do comércio, nunca fui jornalista, mas eu escrevi, e hoje escrevo para aí, e portanto eu tive sempre essa curiosidade. Do lado espanhol é a mesma coisa? Do lado espanhol também O galego. o galego se convida, quer dizer, tratou esta realidade da mesma maneira? Ou não, no caso espanhol e galego, há uma série de amigos da República, netos, estou a falar de coisas que existem, netos da Guerra Civil, portanto, não ao nível da comunicação estabelecida, mas ao nível da atuação, por exemplo, pesquisa em campos, como é que se diz, que leva toda a gente, campos... covas... não, valas comuns. As valas comuns. Portanto, há muito essa atuação. Saem bastantes livros sobre a questão da Guerra Civil, sobre biografias de defensores da República, biografias de assassinados por serem, por exemplo, uma das categorias que a repressão na Galiza, uma vez que o golpe foi tão rápido na Galiza que praticamente não houve guerra, mas houve uma repressão terrível. E a profissão que teve mais repressão com fuzilamento eram os professores, os chamados maestros. É a profissão que teve mais repressão. Foi essa. Portanto, pode não haver uma comunicação estabelecida, muito conhecida, mas
intermediamente há muito estudo, há muita publicação, há muita ação sobre quer estas homenagens, quer por exemplo, uma pessoa que teve a fazer o curso na Universidade Nova em Lisboa, como arqueólogo galego, e foi fazer escavações ao Cambedo a ver o que é que encontrava, não da pré-história, mas dos bombardeamentos no Cambedo. E é curioso é porque do lado espanhol há um grupo de investigadores, não é, que se têm ocupado destas situações. Do lado português parece que só depois deste trabalho, não é, da antropologia, é que houve um olhar, não é, para estas situações. Para além do estudo que foi desenvolvido por esta antropóloga, que em certa medida Sim, trabalhar sim. também convosco, o José tem conhecimento de outros trabalhos que tenham abordado estas problemáticas, uma vez que estou agora para ficar connosco a ideia de que há outras aldeias que provavelmente terão histórias Pois. dessas aproximações, não é? O que também configura aquela que foi a participação de Portugal, não enquanto Estado, mas enquanto comunidade, naquilo que foi a Guerra Civil Espanhola. E depois, só o que eu conheço mais, ou que eu tenho mais notícia, é aquela parte na zona do Alentejo, que, por exemplo, teve lugar na matança de Badajoz, e os refugiados para a parte de Portugal, que muitas vezes eram recambiados e fuzilados ou não, ou fugidos para a Espanha, para a França, mas é as duas zonas mais, por exemplo, esta zona do Cambedo, mais extensa, por exemplo, era a zona privilegiada para os militantes do Partido Comunista saírem ou entrarem, sobretudo saírem. Aliás, há um depoimento dado, penso que é por um padre, como se fosse filme. Sim. Sim. Ele fala disso, ele fala que devido à presença de casas, digamos, com algum poder Sim. político, social, Sim. aquela gente reunia ali alguns pensantes. Sim. E depois não era só esta aldeia, era toda Não, aquela havia várias. aldeia, Havia, sim. toda aquela aldeia que recebeu, Toda aquela zona. recebeu e assimilou-se com os refugiados, mais Sim, tarde, sim. as mulheres. E é curioso que a Guerra Civil, portanto, acaba em 38. É porque este bombardeamento é em 46. Faz lembrar também, 7 anos depois do final da Guerra Civil. faz lembrar também o pós-guerra em França, também um assunto que não é do conhecimento geral. Quando a guerra termina, em algumas aldeias há uma espécie de ajuste de contas altamente bárbaro e sanguinário. Quer de um lado, quer do outro. E estamos a falar, do século passado, aqui mesmo à beira, não é? Para não falar destes conflitos completamente sanguinários que estamos todos a assistir e a viver. Não é? Portanto, esta questão da barbárie e da exclusão, digamos assim, de comunidades é um assunto central dos nossos passados, na história. É importante que em pequenos encontros como estes se reflita e se pense, absolutamente. Nada é adquirido. E a violência é uma constante. O António Loja Neves chegou a escrever comentário que fez convosco, ou consigo em particular, mas ele chegou a escrever alguma coisa para o jornal? Sobre isto. Não notoriamente. O que há é, entretanto, primeiro em Espanha, na Galiza, e põe lá, espera, põe este. Primeiro, isto é, esta é a primeira versão. Pronto, primeiro na Galiza foi editado este livro. Escrito espanhol? E já lá vamos. E depois,
há 2 ou 3 anos, foi editado finalmente em Portugal a versão portuguesa, que não é muito diferente, tirando a capa, Da Paula Godinho. desta. Ela Sim. não fez nada. Sim. Paula Godinho. É, Se chama? Paula Godinho Antropóloga. Não, mas como é que se chama o livro? chama-se O Cambedo da Raia, 1946. É o mesmo título deste. E a autora é a Paula Godinho. Entretanto, desta edição para esta, tem 1 ou 2 coisas a mais, 1 ou 2 capítulos a mais, um dos quais da Ana Luísa, que falou há um bocado. A Ana Luísa Rodrigues. Exatamente. Essa parte ela não contou. Pronto. Também não tinha obrigação. Tem uma também de um arqueólogo que colaborou com o tal galego nas escavações, é a diferença que há do outro para este. Portanto, a Paula Godinho, José Alves Pereira, Ana Luísa Rodrigues, António Loja Neves, Davi Corton, Dionísio Pereira Gonzalez, Domingo da Costa Gomes, também um advogado que também já morreu, José Dias Batista, Rui Gomes Coelho, José Carlos Carneiro, José Luís Mendes Ferré e Xurxo Ayan Vila. Fizeram Quem é que edita? É verdade, quem é que edita? esta edição portuguesa, É de Tigre de Papel. é da Tigre de Papel. E pronto, é o Para que, além dessa publicação, não surgiu, entretanto, mais nada. que eu saiba não. Que eu saiba não. Se calhar podiam falar um bocadinho da situação do filme. O filme Sim. esteve, Foi. na verdade, o filme nunca estreou. Portanto, eles isto para responder à sua pergunta, o António Loja Neves e eu, cada um de nós, fazemos um artigo, um capítulo, chamemos-lhe assim, e claro que falamos Mas é no livro, não? no livro. Não em jornal, Não. E no livro nós falamos, claro, do filme e das nossas lembranças do Cambedo. Portanto, o capítulo do António Loja Neves tem uma introdução que diz assim: a primeira vez que ouvi falar da trágica história do Cambedo, que as autoridades portuguesas fizeram por esconder durante cerca de 3 decénios, foi pela boca da antropóloga Paula Godinho. E assim por diante. Pronto, e depois fala de coisas do filme, para o Cambedo, mas a respeito, a propósito do filme. E faz umas transcrições de alguns, ou de parte, de algumas depoimentos no filme, e depois... Quer dizer, o mote, desculpe lá a insistência, mas o mote do livro é o vosso comentário. Não? Neste caso é, porque todos os outros autores estendem a questão do Cambedo aos conhecimentos que eles têm da resistência no resto da Galiza e assim por diante. Porque debruçar especificamente sobre o filme é só o nosso. Portanto, este do António Loja Neves, e nesta reedição a minha parte, uma vez que nesta reedição o António já estava morto, eu digo o seguinte: o texto do António Loja Neves, que inicia este capítulo do livro, data da sua primeira edição e refere-se à primeira versão do filme O Silêncio. O Silêncio teve muitas versões. E à medida que o íamos mostrando, e mostramos N vezes, havia alterações que eram provocadas pela exibição, pela nossa reflexão ao ver o filme projetado Sugestões de quem e também pelas discussões decorrentes. E por isso, inclusive, terei aqui se o professor quiser uma Pode pôr. cronologia do... Põe.
Os depoimentos transcritos provêm do conjunto do material filmado e não do que foi, entretanto, escolhido para a montagem deste filme. A totalidade do material recolhido, depoimentos dos cidadãos que aceitaram partilhar as suas memórias connosco, constitui um manancial que ganharia em ser transcrito e publicado. Isto é o que eu digo nesta edição. Entre o texto da edição original e a atualização que aqui apresentamos, dista a finalização do silêncio e a posterior morte de um dos realizadores, o António Loja Neves. Ao longo de 13 anos, 4 versões e 10 antestreias, apurámos o filme para a estreia na aldeia onde se passaram os acontecimentos. Em agosto de 2017, homenageámos, no único sítio possível, Cambedo, quem nos acolheu com as suas memórias. Aí considerámos estar perante a versão final do filme. Pronto. E a recepção? Muito boa, muito boa. Portanto, das pessoas que tinham participado nos depoimentos, estava uma ainda viva, estavam mais 2 vivos, mas não estavam em condições de saúde de ir à projeção, que foi num dia à noite, ao ar livre. Pessoas com a idade dos acontecimentos, haveria meia dúzia. E o resto eram descendentes, pessoas que tinham lidado com os pais e familiares. Muito bem. Nós fomos bem recebidos, o filme foi bem recebido. Deixar de sublinhar a pergunta que a Sandra fez e nos dar conta da história, não é? Dos vários momentos da construção do filme e tendo em consideração aquilo também que o Maurício referiu, do peso, não é? De carregar esta memória familiar ao longo do tempo. Não sei se tu não poderias acrescentar alguma coisa relativamente à questão do impacto desta história nas gerações mais novas. Quer dizer, aquilo que eu posso dizer a respeito disso é de facto como eu, enquanto, portanto, membro já muito tardio do projeto e quando realmente uma geração bastante mais jovem, me consigo sentir, ou seja, aquilo que isto me dá, digamos, é importante digamos, portanto, uma noção, quer dizer, completamente diferente daquilo, portanto, que é, digamos, a história, digamos, comum, portanto, aquilo que existe em termos de conhecimento. Aqui? Deixa-me mandar isto. Sim. Durante este processo todo, tiveste alguma vez a oportunidade, se calhar o José, poderá eventualmente explicar, como é que as novas, portanto, os filhos e os netos, não é, destas pessoas, sim. elas reagiram não só ao longo do tempo a esta situação, mas também como é que reagiram ao filme, ao trabalho de investigação que, portanto, foi... Bom, é assim, aquilo que eu sei, que realmente que eu penso que é do conhecimento comum, é que de facto esta, digamos assim, portanto, esta visão de Cambedo realmente, portanto, como uma aldeia maldita, digamos assim, é algo, como disse, portanto, que alcança várias gerações, portanto, e que, inclusivamente, quer dizer, nós sabemos que Cambedo, por aquilo que se sabe, portanto, as gerações mais novas, portanto, aquilo é uma aldeia, portanto, que está, como muitas outras em Portugal, praticamente sem gerações mais novas, contudo, mas que foi, digamos assim, algo que foi carregado, portanto, por várias gerações, quer dizer, e que faz parte da pós-memória, portanto, também dos filhos, portanto, e dos descendentes dessas pessoas. Se isso hoje em dia, portanto, continua, assim, eu penso que possivelmente, isto é uma suposição, que há uma imagem de Cambedo que está colada, portanto, de facto, à história daquela região. Não me parece que seja da mesma forma, até tanto pelo silêncio como pelo próprio conhecimento que se vai tendo destes géneros de situações, pelo descerramento da placa, portanto, por todas estas iniciativas. Mas, pronto, quer dizer, também não... Já agora, para acabar, de qualquer modo, em relação à petição para homenagear, para reconhecer a homenagem à comunidade de Cambedo, teve como promotores, tirando a Paula Godinho, tirando a Ana Luísa Rodrigues, tudo
descendentes de pessoas do Cambedo, e o presidente da Junta de Freguesia de Vilarejo da Raia, que abarca, que contém o Cambedo, e pessoas também do Cambedo, da zona do Cambedo propriamente dito. Portanto, existe, para além de não haver já sobreviventes destes acontecimentos, ou pelo menos do depoimentos não existem sobreviventes, mas existe a ideia de que aquele acontecimento foi importante e não pode ser esquecido. Isto foi uma homenagem que foi feita, portanto, em dezembro de 21, como tu dizes, sim, muito bem, em que, a propósito de uma conferência feita em Lisboa, se aproveitou e fez uma homenagem logo no Cambedo. Por exemplo, esta homenagem podia ter tido bastante mais impacto se a Câmara Municipal de Chaves tem colaborado. Sim. Por exemplo. Sim, isso foi outro entrave, nem mesmo na organização. Houve um entrave claro sim. na homenagem ao Cambedo. No Cambedo, nós queríamos, por exemplo, uma das propostas era, uma vez que o filme já tinha passado no Cambedo, era passar o filme em Chaves como vai passar, como passou ontem e vai passar logo, aqui no Funchal. Portanto, num sítio, não ao ar livre, que teve a sua justificação no Cambedo, mas num cinema a sério, a Casa da Cultura de Chaves, ou o que quer que seja. E não tivemos resposta. Exato. A sensação que se tem é que a Câmara não se quis toda associar a este evento. Não quis. Lá está a perpetuação deste branqueamento, portanto, desta situação. Sim. Pouco, não deixa de ser significativo, não é? Pois. É sintomático da realidade que temos. Sim. Mas voltando à pergunta pouco da por isto Sandra, fora. e juntando a pergunta e pedir também para vocês nos fazerem a retrospectiva e pensar que razão é que o filme não tem numa distribuição, não é? Eu perguntava só uma coisa. Alguma vez houve algum contacto por parte do Plano Nacional de Cinema para integrar este filme nas exibições para as escolas? Porque aí pode haver um contorno daquilo que são as decisões da autoridade em Chaves. O PNC está a exibir, junto das escolas privadas escolares, filmes, e este ano, em particular, filmes que têm a ver com o 25 de Abril, e com as problemáticas anteriores e posteriores, e poderia ser uma forma de fazer chegar o filme a outros públicos, nomeadamente a públicos mais jovens, e que suscitasse alguma problematização junto das comunidades ali à volta do Cambedo. Pois, neste caso, não tenho respostas para isso. Exato. Não tem contacto com a distribuição e da história. Pois. Por outro lado, quer dizer, eu vou dizer aqui uma coisa, o professor certamente não vai concordar comigo em relação a isto. O facto do filme se mover, digamos assim, neste circuito de mostras e de festivais engajados, portanto, politicamente, também lhe dá uma certa aura, digamos assim, de documento histórico, quer dizer, e de quase uma mística, portanto, que é um documento que existe e que nós sabemos, quer dizer, mas que está tão circunscrito, portanto, realmente a circuitos mais paralelos, quer dizer, que também tem o seu quê de interessante. Agora, realmente, no que diz respeito a isso, e o que estavas a dizer, neste caso, em relação ao Plano Nacional de Cinema, naquilo que eu acho seria uma iniciativa realmente bastante boa. E era, de facto, uma plataforma para divulgação, então, deste filme, sim, sem dúvida. Sim. Pois. Não, eu pessoalmente penso que tenho alguma culpa disso. Não, tenho mesmo. De não ter desenvolvido mais esforços para que o filme seja mais
visto de outra maneira. Porque gosto da maneira como o Bruno retratou a existente, mas acho que já estamos em falta por não ter outro tipo de circuito. Sim? Meia culpa. Já é um passo. Agora falta o outro. Eu acho que é de facto distante. Não sei se mais alguém quer. Quero convidar as pessoas que ainda não viram o filme a ir ver o filme. Ah, sim, sim, sim. Ontem não vi que não se pode estar em dois lugares ao mesmo tempo e ver a peça. Ainda tem muito tempo porque começa a 1h30. É às 9, não é? É às 9, sim. Já estava aqui a olhar para o telemóvel e ver Nós as conversas são como as cerejas e tanto não se vai fazendo o outro e o tempo vai passando. Então conversamos lá mais. É isso. Pronto, e sim. Exato. e também vai haver perguntas. Pré-eleição. Pré-eleição. Que não seja lição. Gostei muito de estar aqui. Também. Muito obrigado pela oportunidade também. Felicidades. Obrigado. Obrigado, obrigadíssimo.